Vamos lá, meus amigos. Ó, essa é nossa última unidade antes da prova de segundo bimestre. E agora vamos abordar o último capítulo do nosso livro de psicologia hospitalar, o capítulo 4.3. 4.3. Esse é o primeiro vídeo da unidade 4.3 e nós vamos abordar temas atuais em psicologia hospitalar. Os temas que nós vamos ver dizem respeito a transplante de órgãos, a clínica psicossomática em psicologia hospitalar e a bioética e humanização. Esses são temas atuais quando nós trabalhamos em psicologia hospitalar e vamos ver alguns elementos importantes desses temas que podem cair na nossa prova. Lembrando sempre que é importante que vocês leiam um livro didático, acompanhem as apresentações em PowerPoint que eu já encaminhei para vocês e assistam às aulas, além das aulas presenciais que vocês tiveram ao longo do segundo bimestre. A nossa prova vai ser agora nessa quarta-feira, amanhã. Espero que esses vídeos sirvam para reforçar alguns conteúdos para a turma, tá bom? Vamos lá então, gente. Transplante de órgãos, né? Apesar da ênfase que a gente comumente coloca no transplante de órgão como sendo o ato cirúrgico de transplantar o órgão de um corpo, ou um corpo que já morreu para um corpo vivo, ou um corpo vivo para outro corpo vivo, o transplante de órgãos, ele vai muito além do ato cirúrgico de transplantar o órgão, sendo um processo e não um acontecimento pontual. O processo continua ao longo de toda a vida do receptor, aquele que recebe o novo órgão. Então, transplante de órgãos não diz respeito apenas à cirurgia que transplanta o órgão, mas todo o cuidado anterior ao transplante, durante o transplante e também posterior, que é o acompanhamento de como será a vida dessa pessoa que recebeu o novo órgão. Então, se na nossa prova alguma questão focar o transplante de órgãos unicamente no ato cirúrgico, vocês vão entender, lidar com o transplante de órgãos do ponto de vista da psicologia hospitalar não diz respeito apenas ao momento da cirurgia, tá certo? O transplante de órgãos, ele é uma terapêutica. O paciente transplantado prossegue dependendo de exames, consultas médicas periódicas, com a necessidade de tratamento medicamentoso constante. Em alguns casos, meus colegas, inclusive de novas internações, tá bom? A psicologia, quando trabalha relacionada ao processo e a terapêutica do transplante de órgãos, deve abordar 4 tópicos principais. E isso é questão de prova. A avaliação, quando o indivíduo vai se submeter como receptor do transplante, ou seja, a gente trabalha numa avaliação psicológica pré-transplante para ver o potencial desse receptor ao órgão novo. A gente trabalha sobre as questões de espera de um órgão novo satisfatório, ou seja, as ansiedades e angústias que podem surgir naquele paciente que está na fila para o transplante de órgãos. Também devemos trabalhar a cirurgia e o período de recuperação à cirurgia e os ajustes a longo prazo pós-transplante. Veja, psicologia, quando trabalha com a terapêutica de transplante, tem que se focar nesses 4 elementos, correto? Essa é uma potente questão de prova, tá bom? Os componentes básicos de uma avaliação psicológica pré-transplante implicam numa investigação detalhada da história pregressa e atual de saúde mental do paciente a ser o receptor do órgão, a relação e o enfrentamento desse paciente das questões decorrentes da doença, um antecedente de uso de drogas lícitas e ilícitas. Também devemos avaliar no nosso paciente pré-transplante o estado mental, como ele se encontra com relação a toda a terapêutica, a iminência da possibilidade de um transplante, qual é o apoio social que ele possui, social, entendendo social como as relações de amizade, as relações familiares, e qual é
um entendimento do nosso paciente com relação à doença e ao processo do transplante. Então, a avaliação psicológica relacionada a transplante precisa ter muita atenção com relação a todos esses elementos. Após o período de aceitação, o psicólogo precisa conduzir o sujeito na compreensão do processo e adaptação, inclusive incluindo o período de espera para o transplante, que afeta não só o paciente que aguarda, mas também os seus familiares e a rede de suporte social. Reforçando aqui mais uma vez, o órgão pode vir de um cadáver ou pode vir de um doador vivo. Nos casos de doadores vivos, é importante que a psicologia no hospital também se atenha a trabalhar as questões relacionadas ao doador. Não raro, os doadores são membros do próprio núcleo familiar, podendo ser também amigos ou pessoas que tenham relações próximas com o receptor. Alguns elementos psicológicos, né, podem emergir após o transplante, como, por exemplo, um sentimento de dívida com a pessoa que doou o órgão, seja ele o doador vivo ou morto. E aí, com relação ao doador morto, esse sentimento de dívida pode se estender, inclusive, aos familiares. Outra questão bastante comum de acontecer são as fantasias de identificação com as características do doador do órgão. Não é raro que a gente perceba que os receptores podem descrever um sentimento de estar identificado, como se tivesse assumido algumas características do doador. O psicólogo hospitalar, ele também tem como função facilitar a aceitação do processo de recebimento ao órgão novo, tá? A história do receptor e do doador também é um foco interessante de atenção da psicologia no ambiente hospitalar. O que resulta deste encontro? Como se constrói a integração do outro em mim? Como o paciente que recebe o órgão concebe na experiência psíquica dele um pedaço de uma outra pessoa dentro de si? O eu do receptor continua a existir? De que forma a pessoa se entende psiquicamente, subjetivamente como indivíduo após o recebimento desse novo órgão, né? O receptor se sente idêntico ao período pré-transplante ou se sente uma pessoa modificada? Todos esses fenômenos podem aparecer e a gente precisa estar atento quando trabalha com um paciente receptor de um novo órgão, tá bom? Falando agora da clínica psicossomática, entendendo, né, que seja qual for a origem, né, a causa de uma doença, ela sempre acontece, e aqui nós estamos falando de psicologia hospitalar, num ser humano. Esse ser humano, ele detém uma vida mental, uma vida social e uma vida biológica. Portanto, quando ocorre o adoecimento, a origem da doença sempre é um fenômeno psíquico e somático, ou seja, toda doença tem por si só, além dos aspectos físicos e do corpo, a influência de aspectos psíquicos. Nesse sentido, entendendo que o ser humano é bio, psico e social, já vimos isso em sala de aula, a doença tem aspectos de pluricausalidade, ou seja, fatores biológicos, fisiológicos, químicos e psíquicos também. A doença compromete o sujeito do ponto de vista dessas múltiplas e pluridimensões, visto que todo ato humano ocorre simultaneamente nos níveis do corpo, da mente e das relações sociais. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que adoecer tem não só consequências sobre os aspectos do corpo, da mente e do convívio do sujeito em sociedade, mas o adoecer também sofre influência e influencia, tá bom? Então, é uma via de uma mão dupla, né? Sendo influenciado e trazendo influência nesses três aspectos.
Falando um pouco das escolas de psicossomática, a escola francesa de Pierre Marty entende que os seres humanos se confrontam a todo momento com um fluxo de excitações, pensamentos, desejos, necessidades e conflitos. E nós temos a possibilidade de descarregar esse fluxo todo em 3 níveis. O nível orgânico, somático, o nível da ação, pela alteração dos nossos comportamentos, e o nível do pensamento, que é o impacto psíquico nas representações psíquicas e nas fantasias. Adoecer implica necessariamente em fenômenos orgânicos, repercussões sobre o nosso comportamento e alterações no nosso pensamento, sentimentos e vida psíquica. O aparelho psíquico busca regular as energias instintivas e pulsionais, libidinais e agressivas. O que isso quer dizer? Falhas no desenvolvimento psíquico ou nas experiências ou a vivência de experiências perturbadoras e traumáticas podem comprometer o funcionamento mais evoluído, temporária ou cronicamente. E essas descargas restam a ocorrer então pela via da ação ou por reações orgânicas, incluídas aqui as desordens funcionais dos órgãos. Veja, energias instintivas, pulsões, libidos e agressões podem trazer reações orgânicas que repercutem no nosso corpo, desorganizando o psicossoma e trazendo um processo de adoecimento que pode ser potencialmente grave. A psicossomática é um campo de compreensão e busca de entendimento na relação entre mente e corpo e dos processos que constituem o adoecer, partindo principalmente da observação dos distúrbios físicos, nos quais processos emocionais desempenham um papel importante nas situações em que se observa do ponto de vista clínico. Resta dizer, colegas, que para a gente entender a doença do corpo, nós precisamos prestar atenção em quais os processos psíquicos que estão implicados no adoecimento deste corpo, quais distúrbios físicos estão relacionados com processos emocionais, certo? Esses processos tanto podem agravar como minimizar o impacto de doenças. E a psicologia no ambiente hospitalar precisa estar atenta à influência da mente sobre o quadro de saúde física. Nosso último tema é o tema bioética e humanização. A bioética é uma ciência específica e aqui eu indico para vocês esse livro do Cordioli que fala sobre psicoterapias. No último capítulo dele, ele nos fala sobre como as psicoterapias estão relacionadas à bioética. Aqui na página 809 do livro, a gente tem todo um capítulo para vocês aprofundarem mais sobre a temática da bioética no ambiente psicoterápico. E aí, psicoterápico, ele pode estar também relacionado à psicoterapia breve, que é aquela modalidade mais utilizada no ambiente hospitalar. Tá certo? Fica a dica então para que vocês aprofundem o tema com esse livro do Cordioli. Se eu não me engano, eu já passei esse livro para vocês em PDF, mas caso não tenha passado, me solicitem no dia da prova que eu mando para vocês por e-mail, tá bom? Vamos à bioética. A psicologia, quando trabalha no ambiente hospitalar, ela prevê um resgate da subjetividade do sujeito e oferece destaque para o olhar para esse sujeito no ambiente hospitalar, o ambiente que se busca cura ou cuidados, como sendo influenciado pelo modelo biopsicossocial da doença. A psicologia no ambiente hospitalar vai se ater a essa múltipla influência no aspecto do adoecer, o biológico, o psicológico e o social. Ao reduzir as funções biológicas e mentais a mecanismos celulares, ou seja, só a questão do corpo, nós estamos negligenciando os aspectos socioculturais e ambientais e a influência deles no quadro do nosso paciente.
Na psicologia, o nosso olhar tem que ser necessariamente biopsicossocial, para que a gente não perca a perspectiva do paciente como um ser integral, que influencia no ambiente e por ele é influenciado. E isso é algo extremamente importante de a gente pensar do ponto de vista da saúde física do sujeito no ambiente hospitalar. Tá? O termo bioética diz respeito à integração de diferentes aspectos das ciências naturais e biológicas com as ciências humanas, por meio da ética, por meio da discussão sobre as questões relacionadas à sobrevivência da humanidade. A bioética, meus futuros colegas, tem princípios que norteiam as decisões. A bioética está em todo o campo da psicologia, dentro dos hospitais, mas não só da psicologia, mas de toda a atuação no campo da saúde. Existem situações que se apresentam para nós, em especial a condição, por exemplo, do paciente terminal, né, o paciente sob cuidados paliativos. Esse é um exemplo de uma situação em que nós precisamos ter muito claro que para a vida existem elementos éticos que devem ser observados e seguidos. Nós começamos com toda uma discussão e uma reflexão sobre a distanásia, a eutanásia, a ortotanásia. E aqui a bioética vem nos encontrar dizer o seguinte: nem tudo que se decide, se pensa e se atua sobre a vida está previsto nos livros. Por vezes, nós precisamos nos basear em princípios de uma disciplina muito interessante, a bioética. Os 4 princípios da bioética que eu separei para vocês diz respeito ao princípio da beneficência ou beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça. Esses princípios fatalmente serão contemplados na nossa prova, colegas. E o princípio da beneficência nos diz o seguinte, que devemos ofertar a melhor assistência possível, prevenindo e removendo e evitando todos os malefícios quando estivermos lidando com o paciente hospitalizado. É fazer o bem e evitar o mal. O princípio da não maleficência é um princípio que deriva do princípio da beneficência e salienta que todas as ações no campo da saúde não devem causar danos ou, sempre, na medida do possível, devem evitar danos na maior medida. Vamos exemplificar? Se eu tiver um procedimento que causa determinado benefício e outro procedimento que também causa determinado benefício, eu devo escolher aquele procedimento que, causando o benefício, cause o mínimo de malefícios possíveis, certo? Havendo dúvida se eu vou fazer uma cirurgia para consertar um quadro ou se eu vou fazer um tratamento medicamentoso que tem menos dano, menor impacto e causa a mesma repercussão na cura, eu efetivamente vou buscar o procedimento menos danoso, ou seja, provavelmente neste caso eu vou evitar a cirurgia e tentar primeiro a terapêutica pela via medicamentosa. Esse é um exemplo do princípio da não maleficência. Bom, já o princípio da autonomia nos fala que a gente tem que respeitar o direito de decisão do nosso paciente, com consentimento e recusa de tratamento das pessoas. Lembram quando eu falo da ortotanásia e quando eu falo daquele documento escrito pelo Conselho Federal de Medicina? Ele é baseado no princípio da autonomia, em que o sujeito maior de idade e com plenas condições de decidir, decida sobre quais as terapêuticas que ele entende como mais apropriadas para ele no âmbito dos cuidados paliativos. E o último princípio que eu trago para vocês é o princípio da justiça, que iguala as oportunidades de acesso à saúde, preocupando-se com a equidade na distribuição dos bens e recursos comuns.
Equidade é oferecer às pessoas aquilo que elas necessitam, oferecendo mais cuidado àquele que mais precisa e menos cuidado àquele que menos precisa, certo? Reconhecendo aí então as diferentes necessidades dos pacientes. Como eu bem falei para vocês, pessoal, a bioética está diretamente relacionada à questão da ortotanásia, mas não só a ortotanásia e os cuidados paliativos, mas quando nós formos pensar em distanásia, ortotanásia e eutanásia, que nós consigamos ter claro se as decisões em saúde estão sendo tomadas dentro dos limites éticos, respeitando esses princípios que eu citei para vocês todos, e vendo sempre aquilo que é melhor para o indivíduo. Um grande abraço e boa prova para todos nós.